aqui. E agora nós vamos ter a professora Catarine. Professora, você está por aqui? Oi, boa noite. Opa, boa noite, Estou professora. já prontinha. Pronta. Já pode ligar a tua câmera, vou te apresentar e já te passo a palavra. Pronto, peraí, eu vou ver aqui. Bom, gente, enquanto a professora está ligando a câmera dela, a professora Catarine vai falar da pseudomiopia, pré-miopia e miopia. Acredito que é gerenciação e importância clínica. A professora Catarine é optometrista, atuante formada pela área andina da Colômbia, é especialista em ortóptica e terapia visual, professora na área de optometria pediátrica e ortóptica e certificada no controle de miopia pela Perfvision. Professora, volta de muito sucesso, a palavra é tua, o microfone é teu e a atenção nossa é toda para você. Obrigada, boa noite. Pronto, então, vamos lá. Já o Danilo mais ou menos falou o meu currículo. Atualmente, eu trabalho numa clínica e tenho meu consultório particular e faço palestras aqui em faculdades da Colômbia. Então, assim, hoje, o tema que eu venho a falar para vocês é um tema que, primeiro, eu peço desculpas pelas palavras que possa falar errado, né? Mas vou dar o melhor com o meu português. Então, ela já está treinada no português, a gente sabe disso. Então, eu já tive experiência mais ou menos ministrando aula no Brasil faz alguns anos. Então, para mim, primeiro, obrigada por o convite, né? Para mim é um prazer sempre apoiar a optometria do Brasil, que parabenizo a todos vocês, porque desde que eu fui embora do Brasil, acrescentou um monte. Então, acho que vocês estão de parabéns. Então, assim, atualmente, minha prática clínica é na área de oftalmologia pediátrica, optometria pediátrica, ortóptica, terapia visual e trabalho muito com neurooftalmologistas também, na área de terapia visual e de ortóptica. Então, assim, quando eu pensei o tema de miopia, pré-miopia e pseudomiopia, é um tema muito grande, na verdade. Mas eu acho que o objetivo dessa palestra é nos atualizar no que atualmente a gente pode fazer no seu dia a dia para diagnosticar, saber qual é a importância clínica desses três diagnósticos e como nós podemos ajudar a nossos pacientes quando temos esses diagnósticos. Então, vamos lá, vou ver se consigo aqui compartilhar. Espera aí. Eu saí aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim, escutamos. Então, espera aí, já vou compartilhar a apresentação. Pronto, a professora já está apresentando, viu? Papai, acho que já está. Sim, tá. Obrigado. Vamos lá. Dá para ver na tela completa? Ou está... Não, mas dá para a gente ver direitinho. Eu vou ficar só observando se na hora que a senhora for falando os próximos slides, se está passando. Caso não esteja, a gente vai te avisando. Espera aí. Um minutinho, vou ver aqui se consigo passar completa.
Acho que... Pronto, acho que não dá para ver completo, né? Mas... Tá tranquilo, dá para a gente ler, sim. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar de pseudomiopia, premiopia e miopia. Qual é a diferenciação dessas três e qual é a importância clínica? Então, primeiro, deixar claro que não tenho nenhum conflito de interesses com marcas ou produtos que eu esteja aqui mencionando na palestra. Então, como já o Danilo falou, eu atualmente faço o controle da miopia, sou certificada em controle da miopia com a Cooper Vision. E quando nós começamos a falar de pseudomiopia, pré-miopia e miopia, eu deixei a pseudomiopia do lado. Por quê? Porque o tratamento e tudo o que nós vamos fazer com a pseudomiopia é diferente ao que nós vamos fazer com a miopia e com a pré-miopia. Então, são três diagnósticos que estão muito ligados, mas cada um por separado vão ter seu próprio tratamento. Então, vamos ficar calmos e eu vou mostrar para vocês muita evidência sobre por que nossas decisões em cada diagnóstico estão basadas tanto na evidência quanto na experiência profissional. Porque, às vezes, você faz alguns tratamentos que possam ser que você não tenha uma evidência científica rigorosa, mas que você sabe que, pela sua experiência profissional, são tratamentos que, para seus pacientes, podem ajudar. Então, como começamos a falar de miopia? Primeiro, devemos falar de um instituto que se chama O'Brien Holden, que é um instituto da Austrália, que faz muitos anos se dedica ao estudo do controle da miopia e faz muitas pesquisas sobre a importância de fazer controle da miopia. Então, o que aconteceu? No 2015, o O'Brien Holden Institute fez uma reunião com a Organização Mundial da Saúde. E eles, preocupados pelo impacto que atualmente está tendo a miopia, no 2015, para a Organização Mundial da Saúde, eles não magnificavam quanto era importante começar a ter ferramentas estadísticas sobre o controle da miopia. Por quê? Porque talvez desconheciam o impacto que tem a miopia e a alta miopia atualmente. Então, no 2015, o O'Brien Holden Institute e a Organização Mundial da Saúde fizeram e criaram o que nós falamos, o International Myopia Institute. Então, o International, o IMI, Myopia Institute, é um instituto dedicado totalmente a pesquisas de controle da miopia e tudo que está relacionado com miopia. Então, estas três... Estão me escutando? Acho que alguém... Catarine, os slides, eles não estão passando. A senhora está passando algum slide? Porque não está passando. Espera aí. Aí estão passando? Aí? Agora sim. Tá, não sei qual ficou. Acho que esse está certo, sim. Vocês conseguiram ver esse, Alexandra? Tá ok. Sim, pode continuar, professora. Pronto. Então, o O'Brien Holden e o Instituto Mundial, da Organização Mundial da Saúde, criaram o International Myopia Institute. O International Myopia Institute, vocês têm que ter muito em conta estas três entidades para vocês falar de evidência científica. Então, qual foi um dos primeiros problemas que eles acharam de por que a miopia atualmente, ou faz no 2015 realmente, não fazia... a Organização Mundial da Saúde não sabia qual era o grande problema na miopia naquela época. E uma dos
dos erros que a gente achou é que não tínhamos definições padronizadas, sim, que a gente pudesse escolher para fazer medicina baseada na evidência. Então, se você não tem um padrão, uma prova ouro, ou você não tem uma estatística de saúde pública, claramente para a Organização Mundial da Saúde, talvez não exista. Então, eles fizeram umas abordagens rigorosos para o estudo e o tratamento da miopia. Então, qual é o problema atual da miopia? O problema atual da miopia é a alta prevalência. Mas isso não é novo. Quando nós falamos de miopia, nós estamos falando de faz muito tempo. Por exemplo, tratamento de atropina ou muitos outros tratamentos já se vem pesquisando desde 1976, lentes especiais desde faz muitos anos. Só que até agora a gente está tendo realmente uma evidência científica. Antes não tínhamos tanta evidência científica quanto agora. Então, o que acontecia antes e o que acontece agora? Vocês vão falar, mas antes a prevalência da miopia também era importante. Agora está aumentando. Já sabemos, eu acho que já a maioria sabe, telas, exposição de muita atividade de perto, está fazendo com que nós desenvolvamos mais miopia. Então, quais são as predições que a Organização Mundial da Saúde e o Brian Holden achou para o Benches 2050. Então, aqui nós temos que, mais ou menos no ano 2000, nós tínhamos o 4% da população com miopia. E pode chegar até o 9,8% de miopia alta. Isso que nós temos aqui é a prevalência de miopia alta. E esta prevalência no ano 2000 de miopia baixa, o 28%, até vai chegar até o 49,8%, ou seja, quase a metade da população vai ser miope no ano 2050. Mas estas pesquisas foram feitas antes de pandemia, né? Então, com certeza, possa ser que estas predições possam aumentar. Então, mas vocês vão falar, não, mas essas predições são na Ásia, que nós sabemos que na Ásia a prevalência da miopia é maior, mas atualmente aqui nós temos uma tabela que fala de vários países e continentes que têm um risco de alta miopia. Então, por exemplo, aqui nós temos Austrália, Centro-América, e aqui nós temos a América Latina. Então, por mais que nós não queramos, aqui estamos falando do ano 2000, olha o que está aqui, muito mais baixo. Se vamos para o 2030, que já falta pouquinho, vai aumentando a prevalência até chegar ao 2050, ao quase o 50% da população com miopia. Então, isto não atinge só o continente da Ásia, isto atinge todos os continentes e todos os países. Alguns com mais prevalência, outros com menos prevalência, mas igual são muito importantes. Então, se diz que mais ou menos no 2050 vamos ter 5 milhões de pessoas com miopia. Desses 5 milhões de pessoas com miopia, vamos ter 1 milhão de pessoas com miopia alta. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que para nós fazer pesquisa e nos basear na evidência, nós precisamos de ter definições padronizadas. Então, eu quero perguntar para vocês, e se podem colocar aí no chat, estou olhando aqui no outro laptop, para vocês, o que é miopia? É um erro refrativo? É uma doença? É uma, acho que também em português se fala discapacidade visual, ou todas as anteriores? Então, se podem colocar aí no site, eu vou lendo. O site está, o slide está mudando, gente? Sim. Alô? Uhum. Muito bem. Um erro refrativo, Jacqueline, Juliana, ok. Vamos ver acá.
erro refractivo, muito bem. José Adilson diz que é a C. A D. A, muito bem. Vamos lá, gente. Já estamos na última palestra. Todas. Pronto. Então, vamos lá. Tem alguns que dizem que falam que é o A, o erro refractivo. Outros falam que todas as anteriores. A maioria está entre o A e o D, né? Todas as anteriores. Aqui ninguém está certo ou errado. Aqui vamos todos analisar. Então, vamos lá. Para o IMI, que nós falamos que é o Instituto de Miopia, é um erro de refração, sim. Já sabemos todos, optometristas, conhecemos muito bem a definição da miopia, né? Os raios entram paralelos ao eixo visual e focalizam na frente da retina, quando a acomodação está relaxada, certo? Isso acontece por quê? Porque o globo ocular é mais longo, né? Seu eixo anteroposterior é maior. Pode acontecer por uma córnea excessivamente curva, né? Ou por uma lente de um maior poder dióptrico. Até aí, vamos todos com a A, né? Ah, puxa, sim, para a IMI é um erro de refração, certo? Outra definição que falam é uma condição na qual o erro refractivo, o equivalente esférico de um olho é de menos 0,50 com sua acomodação relaxada. Então, eu já tenho menos 0,50, já é considerado como miopia, certo? Então, que é o que nós vamos analisar aqui nestas duas definições, que vocês vão falar, ah, mas isso é muito básico, eu sou optometrista, todo mundo sabe isso, todo optometrista sabe, né? Mas, assim, primeiro, o equivalente esférico, né? É muito importante ter em conta o equivalente esférico. 2, a acomodação tem que estar relaxada para eu falar que realmente o paciente é miope. Por exemplo, esse é o princípio óptico quando nós falamos da miopia. Mas o que diz, estas são as definições padronizadas pelo IMI, né? Instituto International de Miopia. Mas que diz a Academia Americana de Oftalmologia? A Academia Americana de Oftalmologia diz que uma doença significativa e prevalente com taxas crescentes de progressão. Então, já temos que a miopia é um erro refrativo e também é uma doença, certo? Que acontece? Que atualmente, segundo a Academia Americana de Oftalmologia, diz que temos mais de 80 milhões de crianças miopes relatadas no mundo todo. Então, é um problema de saúde pública, né? É uma doença, é um erro refrativo. Então, para mim, também é todas as anteriores. Agora, que é uma discapacidade visual? Será que será uma discapacidade visual? Claro que pode chegar a ser uma discapacidade visual. E isso é o que nós vamos falar mais na frente. Então, vamos lá. Para nós ter... Isto está totalmente atualizado, gente. Então, a definição e a classificação da miopia, nós podemos fazer segundo a quantidade de miopia que tem o paciente e segundo a causa. Então, pode ser uma causa por uma ampla longitude axial, pode ser uma causa refractiva, né? Que já quando falamos de refractiva, falamos já dos meios ou dos índices, e pode ser uma causa secundária. Quando eu falo de uma causa secundária, eu estou falando de uma causa sistêmica ou uma doença que esteja me causando que o sistema óptico do olho se esteja voltando miope, certo? Então, por exemplo, esferoafásia, síndrome de Marfan, tem várias doenças que podem ser causadas e que podem causar uma miopia secundária. Agora, isto é muito importante, gente, porque às vezes eu falo com optometristas e eu falo, para você, quanto é miopia baixa? Para você, quanto é miopia alta? Ah, já deixei ver o slide. Mas, vamos lá, para vocês, quanto é miopia alta? Quanto é miopia baixa? E não sei se alguém fala de miopia moderada, né? Então, quando nós falamos dos valores da miopia, nós devemos ter em conta o equivalente esférico. Então, quando falamos, e o IMI fala muito claro, o equivalente esférico é importante para nós ter pesquisa sobre miopia. Todo se baseia no equivalente esférico do paciente. Então, falamos que baixa miopia, vamos falar que um olho tem uma dioptria desde 0,50 até
menos de 6 dioptrias, certo? Quando a acomodação está relaxada. Vamos falar de alta miopia quando o equivalente esférico do olho é maior do que 6 dioptrias, quando a acomodação está relaxada. Quando falamos de miopia alta, aqui existem dois diferenças. Uma, que é da Organização Mundial da Saúde, que ele considera a miopia alta a miopias maiores de 5 dioptrias, mas o IME, de acordo com toda a pesquisa que ele fez de várias pesquisas, o meta-análises que eles fizeram, demonstraram que na maioria de pesquisas, para a maioria das pesquisas, a miopia alta era considerada mais do que 6 dioptrias. Então, por que é importante isso, gente? Porque precisamos padronizar os valores se nós queremos fazer evidência científica sobre a miopia. Então, vamos falar, quando é miopia baixa, abaixo de 6 dioptrias, miopia alta. Que exista a miopia mais moderada, leve, menos leve, para as pesquisas e para o controle da miopia, não existe. Existe ou miopia baixa ou miopia alta. Pronto. Tá? Então, isso tem que ficar claro, porque às vezes cada optometrista, cada oftalmologista fala de valores muito diferentes. E esse é o problema atualmente quando nós lemos artigos, quando nós fazemos meta-análises, quando nós estudamos epidemiologia, e é que cada especialista tem pesquisas com valores muito diferentes. Então, nunca vamos poder unificar critérios, né? Então, o que diz todas estas pesquisas? Eu acho que a maioria já sabe que temos fatores ambientais e genéticos muito importantes para o desenvolvimento da miopia, né? Atualmente também estão em pesquisas que a alimentação, a nutrição também é importante. Temos pesquisas que, se vocês procuram, falam que pacientes que têm problemas de glicemia, pacientes que consumem muitos carboidratos, têm uma tendência maior a ser miopes. São pesquisas, ainda não está nada comprovado, mas vocês podem procurar e vão encontrar também muito sobre alimentação. Genética, quando falamos de genética, falamos que se temos pais miopes, eu tenho maior prevalência a que meu filho tenha miopia, né? Se os dois são miopes, pior ainda, vai aumentar a prevalência de que meu filho seja miopia. Sítios, não sei se no Brasil se fala igual, urbano e rural, ou seja, os que moram na cidade dos que moram fora da cidade. Etnia também é importante, porque já sabemos que as pessoas asiáticas vão ter mais prevalência do que talvez pessoas europeias, da África, certo? Da Índia mesmo. Então, quando nós temos claro que nós podemos ter tanto opções genéticas quanto medioambientais para criar miopia, começam a sair muitas pesquisas. Puxa, mas por que é que as pessoas que estão muito tempo em atividade de perto podem desenvolver miopia, né? Então, aqui eu trago para vocês uma pesquisa que fala de qual é a biomecânica da longitude axial quando nós estamos fazendo trabalho de perto, certo? Então, eles demonstraram que existem forças nos músculos extraoculares e contrações no músculo ciliar que estão associadas, mas olha aqui, isso é muito interessante, em tarefas de perto, no olhar para baixo. Ou seja, eles analisaram só 10 pacientes, fizeram uma biometria na posição de leitura, não é numa posição primária de olhar, porque é raro que eu leia assim na frente, né? Eu leio assim, né? Olhando para baixo. Então, nessa pesquisa, demonstraram que existem forças biomecânicas que fazem com que a contração do músculo ciliar, dos músculos extraoculares, no olhar de perto, aumente a longitude axial. Outra teoria que é muito importante que nós entendamos é o que nós fazemos faz muitos anos. Eu faço o controle da miopia, mais ou menos desde que comecei minha prática clínica, mas não do jeito que está atual, né? Eu comecei com uma base de progressivos, bifocais. Atualmente já vamos ver que temos outras opções. Mas este tema que nós temos aqui, que é o desenfoque hipermetrópico periférico,
é o que atualmente está causando, ou é uma das maiores pesquisas que nos fazem pensar do aumento da longitude axial. Então, o que acontece? Nós normalmente temos um paciente miope, né? Vamos colocar um monofocal, uma lente monofocal, né? Ao colocar a lente monofocal, quando nós falamos de pacientes miopes, praticamente que nós temos só em conta a retina central. Mas olha, nosso olho não é plano, nosso olho é assim, curvo, né? Então, nós temos uma retina central, mas o que acontece com a retina periférica no miope? Esquecemos por muitos anos da retina periférica. Ainda, estas pesquisas levam vários anos, mas na prática diária, às vezes, esquecemos deste conceito. Então, o que acontece aqui? Dá para um pouquinho melhor. Estamos enfocando um objeto, né? Aqui chega na fóvea, mas se eu coloco somente uma lente monofocal, o que vai acontecer? Vai chegar aqui no centro, né, da fóvea, certo? Mas o que acontece com o resto da retina? Vai acontecer o que nós falamos, um desenfoque hipermetrópico periférico. Então, ao ter esse desenfoque hipermetrópico periférico, é o que faz com que a longitude axial aumente. Então, nós estamos corrigindo miopes? Sim, mas nós não estamos tratando miopes. Estamos fazendo correção. Pronto, 20/20, você enxerga já com sua fóvea. Pronto, mas esquecemos da retina periférica. Outra teoria que existe sobre o desenvolvimento da miopia é a diminuição das atividades no ar livre, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos muito tempo em quatro paredes, né? Diminui a produção de dopamina. E já está comprovado que quando nós passamos muito tempo em lugares ao ar livre, o fato de nós desenvolver ou, vamos falar assim, produzir maior neurotransmissor de dopamina, isso faz com que aumente o ácido nítrico e isso inibe, ou estão comprovando, fazendo as pesquisas, que isso inibe a longitude, a longitude axial, porque atua diretamente nas células amacrinas da retina e na esclera. Qual é o processo certo, a cascada bioquímica? Ainda a gente não conhece direitinho, mas pelo menos já temos uma ideia de por que as atividades ao ar livre são tão importantes atualmente. Então, aqui eu vou perguntar para vocês. Vamos ver se a gente ainda não está dormindo. Quando vocês fazem as recomendações para seus pacientes de vocês têm que fazer mais atividade ao ar livre, como vocês fazem essa recomendação? Ou seja, vocês falam, pronto, você tem que diminuir sua atividade de perto, você está muito tempo em quatro paredes, precisamos mais da luz do sol, porque precisamos liberar mais dopamina, né? Como você faz essa recomendação? Principalmente nas crianças. Você só fala ou você explica como tem que ser essa recomendação? Porque aqui, você vê aqui nessas duas fotos, duas crianças com óculos pretos e boné, certo? Será que se eu falo para meu paciente fazer desse jeito a sua exposição ao ar livre, tem o mesmo resultado que se ele tira seus óculos escuros? Vocês como fazem a recomendação quando vocês prescrevem lentes com miopia? Vocês prescrevem fotocromáticos em crianças com miopia? Tudo isso nós temos que analisar, porque eu falo, puxa, vou dar duas dicas, né? Mas isso, como eu falei, basado na evidência. Então, temos aqui uma pesquisa que fizeram, onde avaliaram os efeitos das atividades ao ar livre com óculos e com boné, certo? Quais foram as implicações que eles acharam nas pesquisas? Que a exposição ao ar livre é muito boa, lógico, mas que a gente tem que ter em conta que tipo de óculos o paciente vai usar. Então, eu falo para meus pacientes, o boné, sempre, que isso ajuda, né? Porque nós sabemos que também a exposição do sol também pode afetar a retina, né? O excesso, né?
E os óculos escuros, eles encontraram que tem que ser com certas características para eles conseguir a produção de dopamina necessária para diminuir a longitude axial. Então, não é simplesmente falar, você tem que fazer atividades ao ar livre 2 horas no dia. Ok, mas com óculos, sem óculos, com boné, será que colocou transition na prescrição, certo? Então, tudo isso mais, estamos baseados mais nas crianças. Então, atividade ao ar livre, sim, 2 horas, sim, como falaram aqui no site, mas que tipo de... sim, vamos ver, que tipo de recomendações vocês vão dar. Então, vocês também têm que ter em conta isso. Então, pronto, temos outro estudo que fala de quanto é a progressão da miopia, né? Desde que você prescreve óculos por primeira vez em uma criança, até que ele foi adulto. Então, esta pesquisa é uma pesquisa que se chama DREAM, que fizeram avaliando crianças desde 10 anos de idade que usaram óculos por primeira vez aos 10 anos de idade e como eles desenvolveram miopia quando eles tinham 22 e 25 anos. Então, olha aqui, uma criança de 10 anos que tem uma miopia de menos 1,50, quando essa pessoa está na sua etapa adulta de 22 ou 25 anos, pode ter uma miopia de 4 dioptrias, certo? Aproximadamente. Então, esta pesquisa aqui é muito interessante porque é quando você tem que ficar de olho com seus pacientes crianças, certo? Então, tem 10 anos e até os 25 anos, a miopia conseguiu avançar até 4,5 dioptrias. Então, onde nós como optometristas temos que ficar muito de olho? Falamos que de 7 aos 12 anos é um maior aumento de miopia, de 6 até 12 anos. Na etapa da adolescência também é um aumento, mas tem um ponto onde ela se vai estabilizar, que é mais ou menos depois dos 22, 27 anos, né? Claro, cada paciente é um caso, mas isto é importante que nós conheçamos, vamos conhecer. Então, quando é que nós temos que fazer mais prevenção e controle da miopia? Claro, nestas idades, porque é onde o pico está aumentando, né? Vamos lá. E o que acontece depois dos 17 anos? Posso ser que não tenha aumento, mas aos 50 anos eu posso ter consequências muito graves se eu não controlo essa miopia. Então, o que vocês estão vendo aqui nesta tomografia óptica? Estamos vendo uma perca quase impressionante de fibras da fóvea, né, da mácula. E isto se deve a que esta paciente atualmente tem 50 anos, tem um estafiloma posterior, iniciou sua miopia quando ela tinha 3, 4 anos, né? Temos uma longitude axial de 33 e 32 para cada olho, e já desenvolveu uma maculopatia óptica. Então, minha pergunta é, o que vocês vão fazer para que seus pacientes não cheguem aos 50 anos, ou pelo menos baixemos um pouco a prevalência de estas patologias que são tão importantes da retina? Então, para isso, nós devemos ter em conta quais são os valores mais ou menos aproximados de progressão da miopia. Quando falamos de pacientes caucásicos como nós, Latinoamérica, Europa, mais ou menos, a taxa por ano, tudo o que eu estou falando, gente, tudo embaixo do slide está o referenciado, né, da pesquisa, do artigo científico. Então, nos pacientes caucásicos, vamos ter um aumento de um ano de 0,50. Nos pacientes asiáticos, vamos ter um aumento de quase de uma dioptria, né? Então, para os pacientes asiáticos, é normal que em um ano aumente uma dioptria. Para os pacientes caucásicos como nós, é só normal 0,50. Então, estes valores são importantes, sim, porque precisamos ter um padrão. Isto também foi pesquisado pelo Instituto de Miopia.
Aqui também falamos que temos problemas de espessura da mácula, né, parafoveal, sejam pacientes com miopias baixas e com miopias altas. Nesta pesquisa, encontramos que fizeram um OCT para pacientes com uma hipermetropia de +1 até -4,50. Lembremos de quando eu falei quanto era a miopia alta, maior do que 6. Então, não precisamos ter uma miopia alta para nós ter mudança no polo posterior ou no segmento posterior do olho. Então, não precisamos ter uma miopia alta. E eu vou mostrar para vocês o que é importante. Temos uma criança hemétrope de 12 anos de idade e temos uma criança miope da mesma idade, certo? Com os mesmos rasgos técnicos. Esta pesquisa foi na China. Então, que diferença nós vamos encontrar aqui, gente? A espessura e a espessura da coroides, certo? Em um paciente hipermétrope, hemétrope é maior, e se eu tenho um paciente miope, essa espessura da coroides vai diminuir, né? Porque todo está se esticando. Então, todo vai ficar como mais, não sei a palavra, mais ablandamento, mais mole. Então, é importante, as miopias baixas são importantes. Esta criança aqui, que está com diminuição da espessura da coroide, só tem -2 dioptrias e tem 12 anos. Então, aqui, desde 1990, estamos falando da progressão da miopia. A retina, eu gosto dessa palavra, pode ser a vítima passiva do crescimento escleral, mas, possivelmente, é autora da sua própria destruição. Então, a própria miopia, o esticamento, a coroide, essa esclera, tudo isso tem a ver com a destruição que nós podemos ter mais na frente, nas sequelas e nas consequências da miopia. Então, falamos de miopia baixa e alta, certo? Nem toda miopia alta é uma miopia patológica, mas temos maior risco de miopia patológica. Então, o IME fala que o alongamento axial excessivo associado a alterações estruturais do segmento posterior do olho é uma miopia patológica. Então, para nós falar de uma miopia patológica, precisamos ter mudanças no segmento posterior do olho. Nem toda miopia alta leva a uma miopia patológica, mas sim é um risco maior. Então, aqui nós temos uma foto de um paciente hemétrope, isto é uma ressonância, né? Este é um paciente hemétrope e aqui temos um aumento, como vocês veem, como este aumento da longitude axial de um paciente com uma miopia alta. Esta foi uma meta-análise de outro grupo de estudo que se chama o grupo META, que só trabalha ou estuda ou fazem meta-análise de miopias altas. Então, o que eu falava para vocês, antes acreditávamos que só com longitude axial de 26 milímetros e miopias de 8, eu podia ter problemas no polo posterior. Mas atualmente, não. Atualmente sabemos que qualquer valor é importante. Então, aqui, que pena que não dá para ver o slide completo, mas para a gente não dormir. Quanto é o valor que você acha que é importante da miopia? Então, aqui tem um valor de -1,50, aqui tem um valor de -3, tem um valor de -0,75 com -1,25, tem um valor aqui de -9 e tem um valor de neutro com -0,75. Então, quero que vocês coloquem no chat qual é o valor que você acha importante. De todos estes canais, qual é o valor que você acha mais importante? Vou dar um minutinho. Vou beber um pouquinho de água. Ninguém? Ninguém? Nenhum valor importante? Que estão falando todos? Que seja abaixo de 6, né? A combinação da miopia com o astigmatismo. Uhum.
Vamos lá. Peraí, porque eu acho que já bloqueei aqui. Peraí, porque não dá para passar. Tá. Tá passando o slide para vocês? Não, né? Aí. Não. Acho que ficou um pouquinho bloqueado aqui. Peraí. Peraí, gente, que eu acho que bloqueou aqui um pouquinho. Já. Agora, tá passando? Sim. Passou. Pronto. Então, quanto é o valor importante para vocês da miopia? Então, aqui tínhamos neutro menos 0,75, tínhamos neutro menos 1,25, um menos 3, será que é importante, né? Então, quanto é o valor importante da miopia? Gente, o valor importante da miopia é uma dioptria. Com uma dioptria de miopia numa criança, você já tem um risco de 67% de prevalência de maculopatia miópica. Então, uma dioptria como tal, vocês já podem ter um risco de uma patologia no polo posterior. Agora, quando eu falo do neutro menos 1,25, será que é importante esse valor? Depende, se eu tenho uma criança de 3 anos com neutro menos 1,25, menos 1,50, com curva, vamos falar, sim, neutro menos 1,50, de 3 anos, gente. Ah, não, tá tudo bem, precisa óculos? Não, você tem neutro, a sua criança tem, seu filho tem neutro menos 1,25, não precisa, tá ótimo, não tem problema nenhum, traga ele de aqui a um ano. De aqui a um ano, essa criança que tinha neutro menos 1,25, já tem menos 1 com menos 0,25, com menos 1,25. Então, lembrem quando eu falei da definição da miopia, que vocês têm que ter em conta o equivalente esférico. E, lógico, a idade que tenha a criança. Então, aqui eu tenho mais ou menos quanto é importante para vocês reduzir a miopia. Uma dioptria de miopia pode reduzir o risco de maculopatia em 40%. Ou seja, se eu consigo que essa criança não aumente uma dioptria, eu já estou conseguindo um 40% menos de maculopatia miópica. Um 23% menos de descolamento de retina. Um 16% de glaucoma de ângulo aberto. E tem a opção de, a redução de uma dioptria reduzir problemas sérios de visão ou discapacidade visual em um 24%. Então, quanto é um valor importante da miopia? Todos os valores da miopia são importantes. Então, aqui, todo isso aqui está, a bibliografia está embaixo dos slides para que vocês pesquisem, porque são pesquisas muito interessantes. E aqui nós temos o risco. Se eu tenho uma miopia de menos 2, eu posso ter um risco de 2 vezes maior de desenvolver uma maculopatia miópica. Se eu tenho menos 5 dioptrias, eu tenho quase 9 vezes de desenvolver um descolamento de retina. Se eu tenho uma miopia de menos 8, eu vou ter 122 vezes a probabilidade de ter uma maculopatia miópica. Então, aqui temos as fotos do fundo de olho. Sabemos aqui já claramente o glaucoma, né? Um descolamento de retina e uma maculopatia miópica. Então, atualmente, a miopia deveria ser comparada com todos os problemas que nós temos de saúde pública em quanto a doenças cardiovasculares e hipertensão. Por quê? Porque nós deveríamos tratar desse jeito, fazer prevenção, fazer controle. Um hipertenso tem todo um esquema de controle no seu plano de saúde. Por que um miope não? Se um miope pode chegar a ter essas alterações na sua retina. Então, isso realmente é um problema de saúde pública. E isso está baseado neste meta-análise de abril do 2020, onde
mostram quais são todas as complicações que nós temos da miopia. Então, vamos fazer aqui um exercício. Se eu tenho uma criança de 6 anos de idade, que tem menos 0,50 dioptrias, 6 anos de idade. Vou ver se dá para compartilhar aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Dá para ver a tela que eu estou compartilhando? Não. Acho que agora dá, né? Agora sim. Pronto. Então, vamos lá. Gente, é uma calculadora que é do Instituto Brian Holden para calcular qual é o risco da prevalência da miopia se nós não fazemos um controle. Então, isto é uma dica para vocês começar desde já a trabalhar com essas crianças e pacientes com miopia. Então, vamos ter em conta, como nós falamos, a etnicidade, né? Se é caucásico, se é da Ásia. Então, vamos ver que é da caucásico. O paciente tem 6 anos, eu falei, tem 6 anos e tem uma refração de menos 0,50, certo? Aqui temos opções para o controle da miopia, mas vamos falar que, por enquanto, agora vamos colocar qualquer uma, né? Se revisar par. E esta calculadora, gente, me diz que se eu tenho um paciente, vou colocar asiático. Um paciente asiático, lá no Brasil, que é tão multicultural, que tem de todo tipo, tem 6 anos e tem menos 0,50 hoje. Quando essa criança tenha ou esteja na sua adolescência, essa miopia vai estar ao redor de 6 dioptrias. Se não começamos a fazer algum tratamento específico para o controle da miopia. Se nós começamos a fazer algum tratamento específico, que é o que a gente vai fazer? Que vamos diminuir quase até chegar só a 4 dioptrias. E lembre, são aproximados, né? Que nós falamos que uma dioptria já era importante. Então, eu trabalho muito com esta calculadora, porque quando eu faço o controle da miopia nos meus pacientes, eu coloco para a idade do paciente a refração que tenha atualmente e qual vai ser o risco se a gente não faz nada. Se a gente só faz correção monofocal e pronto. Acho que aqui já deu. Acho que tá vendo o slide? Gente, não. Ai, meu Deus, espera aí. Acho que já. Pronto, acho que estão perguntando. Esse site é a calculadora do Brian Holden Institute. Está aqui, espera aí. Acho que eu tenho algumas fotos mais na frente para que vocês procurem direitinho, porque é uma didática muito boa para você ensinar a seu paciente. Então, quando eu tenho um paciente, tem 6 anos, hoje tem 6 anos, só tem um menos 0,50. Se nós não fazemos nada, já a gente viu que se o paciente vai chegar até 17 anos, ele pode desenvolver uma miopia de menos 6. Se eu tenho uma miopia de menos 6, eu tenho o 21% de vezes de probabilidade de ele ter descolamento de retina. E tenho o 40% de probabilidade, ou de vezes, de desenvolver uma maculopatia miópica. Então, se eu consigo reduzir mais ou menos aos 50%, vocês veem aí na tabela que a probabilidade, a prevalência das alterações patológicas vão ser muito mais baixas. Então, é importante que nós saibamos muito disso, porque às vezes, quando nós trabalhamos na correria do dia a dia, miope, menos 0,50, 20, ótimo, vai embora, volta no ano. Mas olha o que nós devemos ter agora, de aqui na frente, sempre ter em conta isto. Pronto, então até aqui falamos mais ou menos de miopia. Já os outros são um pouco menos de tema, não sei se já passei do tempo, mas já vai ser aqui rapidinho.
Então, qual é o nosso objetivo atualmente, gente? Reduzir a taxa da progressão, claro que é importante, né? Mas mais do que reduzir a taxa da progressão da miopia, para mim é muito importante prevenir o que apareça ou que inicie a miopia. É um objetivo muito mais valioso do que reduzir a taxa de progressão. Claro, a taxa de progressão, o objetivo é reduzir, né? Mas se eu consigo que esse paciente não se volte miope, será melhor ainda, né? Então, por isso, nós temos algo que nós atualmente falamos de pré-miopia. Não sei se já alguém ouviu, escutou falar de pré-miopia. Faz quantos anos começamos a falar de pré-miopia? Quando eu estava fazendo faculdade, para mim, até agora, é que eu estou escutando, sei lá, faz 4, 5 anos que estou escutando de pré-miopia. Antes, faz 10, 15 anos, a gente não falava de pré-miopia. Então, o que é a pré-miopia, gente? A pré-miopia é uma refração de mais 0,75 até menos 0,50 em crianças, certo? Que têm uma idade e fatores de risco que podem causar a probabilidade no desenvolvimento futuro da miopia. Então, são pacientes que não estão, são crianças que não estão no seu processo certo de hemetropização. Então, falamos que uma criança de 5 anos com mais 0,50 ou uma criança de 5 anos com hemetropia ou plano, a gente já está falando de uma pré-miopia. Então, todas essas crianças que têm uma alta probabilidade de desenvolver uma futura miopia é um pré-miope. Existe um estudo que se chama o estudo CLARE, que é um estudo longitudinal que avalia tanto a etnia, né, e quanto o erro de refração atual das crianças, e eles fizeram uns valores preditivos. Quais são os fatores preditivos para que essa criança possa desenvolver miopia no futuro? Então, eles fizeram esse quadro e falam que se eu tenho uma criança de 6 anos com mais 0,75, uma criança de 7, 8 anos de mais 0,50, ou uma criança de 10 anos com mais 0,25 e uma criança de 11 anos hemétrope, é uma pré-miopia, porque todos deveriam ter um pouquinho mais de hipermetropia. Então, aqui já mexemos aí um pouquinho com o tema de hemetropização, sei o quê, mas estes valores eu acho que é muito importante conhecê-los, porque desde que uma criança chegue a ser atendida, vocês têm que ter em conta seu valor refrativo para saber se essa criança realmente pode desenvolver miopia no futuro. Então, o que vamos fazer com a pré-miopia? Já sabemos, atividades ao ar livre, pausas no trabalho de perto, porque mais do que ler e mais do que estudar, é não fazer pausas, sim? Estão nas pesquisas. Não existe ainda um tratamento óptico ou farmacológico para o controle da miopia, mas existe uma pesquisa, ou atualmente estão fazendo uma pesquisa, que se chama Watton 3, que é um estudo sobre atropina para iniciar controle de pré-miopia. Mas é um estudo que ainda não tem resultados, como iniciou no 2017 e vai acabar até o 2025. É só um estudo, mas a gente tem que estar um pouquinho atualizado. Então, quais são as estratégias, gente? O que eu faço no meu dia a dia? Estabelecer o risco de progressão da miopia, sempre fazer refração baixo cicloplegia, é uma regra de ouro para o controle da miopia. Ter em conta a longitude axial, ou seja, que precisamos sim ou sim ter um valor de biometria em pacientes miopes. E lógico, uma das coisas mais importantes, avaliar visão binocular, acomodação, se temos endoforia, exoforia. Os tratamentos de controle de miopia não estão feitos para pacientes que tenham alterações da visão binocular. Então, tudo isso tem que ser avaliado para eu saber se realmente é um candidato para fazer controle de algum tratamento de controle de miopia. Aqui, como eu falei para vocês, a calculadora do Brian Holden, só vocês colocar no link e se apresentar.
Atualmente existem biômetros que calculam tanto a curvatura da córnea, porque lembrem que também temos miopia por curvatura, e a longitude axial. Estes biômetros atualmente só até agora estão chegando na Colômbia. Já tem tudo um processo para fazer o controle da miopia, biometria, topografia, refração. E aqui somente para falar algumas opções que nós temos de tratamento para o controle da miopia. Aqui temos a correção, que é simplesmente 20-20 e pronto. E temos outras opções. Algumas têm evidência científica, outras a evidência científica diz não. Terapia visual para a progressão da miopia, gente. Ou para o controle da miopia. Óculos bifocais e progressivos tem porcentagem bom. Subcorreção, ou como nós falamos, hipocorreção, não. Já sabemos que não adianta de nada hipocorrigir a um paciente. Aqui tenho 2 pesquisas, acho que 3, onde fala que atualmente, antes quando eu estava estudando optometria, falavam que o ideal era fazer uma hipocorreção nos pacientes miopes. Agora, atualmente, não mais. Então, se vocês fazem hipocorreção nos seus pacientes miopes, o melhor é não fazer hipocorreção nos seus pacientes miopes, e aqui tenho 2 pesquisas que vocês podem entender. Temos estas opções para fazer o controle da miopia. Eu faço o controle de miopia, vou mostrar para vocês, com lente de contato MiSight, que atualmente, acho que não dá para ver. Lente de contato, então, quando me fala, uma criança não se pode colocar lente de contato. Colocamos, sim, quando temos objetivos não estéticos, sino também funcionais. Então, trabalho com lente de contato MiSight de desenfoque periférico. Trabalhamos com a lente, que eu acho que já deve estar no Brasil, lente Stellis, para o controle da miopia. Estes tratamentos, MiSight e Stellis, eu estou faz 6 meses, porque chegou para a Colômbia faz 1 ano, acho que vai fazer agora em agosto, antes não tínhamos, e atropina ao 0,01%. O tratamento de atropina eu faço só com o oftalmologista pediátrico, eu trabalho direito com ela, então, quando estou vendo uma miopia muito avançada, aí ligo e vamos para o tratamento de atropina, porque temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar essa criança com miopias altas sem fazer nenhum tratamento. Então, já vamos terminar por aqui. Espera aí, gente. Eu acho que já acabou o tempo, né? Só falta uma e duas. Ótimo, professor. Né, Danilo? Acho que já acabou o tempo. Se a senhora tiver alguma consideração final, pode fazer. Tranquilo. Vamos ver aqui. Já compartilhei? Não. Acho que já. Então, temos, acho que isso já falei, quando a miopia, este é um esquema de protocolo que eu tenho, que faço junto com outra vez. Criança de 6 anos, que estão aumentando miopias mais do que 0,50. Se não aumenta mais, já sabemos que o valor normal é 0,50 no ano, né? Então, se não aumenta 0,50 no ano, a gente só deixa em observação, certo? Voltar em 6 meses. Por quê? Porque não está progressando, está aí quietinha. Mas se já essa progressão de miopia está mais do que 0,50, a gente tem que, sim ou sim, tentar fazer algum tratamento de controle de miopia, certo? Lógico, vamos acrescentar higiene visual, postura, distância, a regra aquela do 20-20, coisas que eu acho que já todos nós devemos conhecer direitinho, né? E já para finalizar, já vou acabar, Danilo. A ver se está por aqui. Vou falar a última, que já é pseudomiopia, e é curtinho e pronto. Porque este assunto foi muito longo, mas compartilho. Pronto.
Então, a pseudomiopia, já vocês sabem que é um resultado do aumento da refração ocular devido à sobreestimulação do mecanismo acomodativo. Pode ser uma miopia transitória induzida pelo trabalho de perto, mas o que é importante, gente, que quando nós tenhamos pseudomiopias, ou quando não são miopias verdadeiras, por favor, não corrigir, certo? Acho que isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ao corrigir, eu vou piorar o quadro de pseudomiopia. Então, quais são as causas? Exotropias intermitentes, pela convergência acomodativa, eles fazem pseudomiopias. Tabelas, trabalho de perto, já a gente sabe. Mais importante, traumatismos, atualmente causam pseudomiopia, traumatismos cranianos. Doenças psiquiátricas, neurológicas, também causam problema de pseudomiopia. Todo que nós atualmente falamos de depressão, problemas psiquiátricos de ansiedade, que atualmente também estão aumentando muito, também causa problemas de pseudomiopia. Então, aqui eu tenho uma paciente que, se vocês veem no autorrefractômetro, está me dando quase uma miopia de menos 16, menos 13, menos 9. Quando eu faço refração baixo cicloplegia, é plano, neutro. Então, existem pseudomiopias grandes, sim, nem todas são assim. Ela desencadena uma endotropia muito alta, como vocês veem aí na foto. Se você não vê na foto de baixo, não acredita, mas é a mesma paciente. Ela tem um espasmo de convergência reflexo, que é um caso estranho, mas tem problemas psiquiátricos, tem um monte de coisas que a gente tem que tentar. Então, por isso, a anamnese é muito importante que a gente faça. E qual é o tratamento para a pseudomiopia? Claramente, terapia visual, né? Às vezes mandamos lentes plus, ou lentes dispositivos. Terapia visual, às vezes precisamos também acompanhar com um pouquinho de atropina ou de ciclopentolato para ajudar a que essa pseudomiopia, que se pode voltar um espasmo acomodativo, comece a diminuir. Então, deixo para vocês aqui perfis que vocês, sites que vocês sim ou sim têm que procurar sobre miopia, o International Myopia Institute, Review Myopia Managed e o perfil de miopia, né? Então, gente, esta Barbie tem miopia, mas não tem problema nenhum, porque aqui temos muitos especialistas. Obrigada, Gemo, pelo convite. Foi para mim um prazer compartilhar com as Barbies de hoje e com os Ken de ontem, agora que está de moda Barbie, para já soltar um pouquinho o tema de miopia. E obrigado, Gema. Danilo, Obrigado, gostaria professor. de fazer uma pergunta. O professor Ricardo quer fazer uma pergunta. Por favor, professor. Bom, ela falou, doutora Catherine, você falou que a regra de ouro é a utilização do ciclopentolato. Bom, então, considera que aqui no Brasil nós não podemos utilizar droga diagnóstica. Sim. Que tipo de indicação você faria em caso de não poder utilizar a droga diagnóstica? Pronto. Eu faria a recomendação de tentar fazer refração estática o melhor possível, uma dinâmica, ter em conta a retinoscopia do MEN, que também a retinoscopia do MEN me diz se eu estou realmente com um problema de miopia realmente, ou se eu tenho uma pseudomiopia. Então, eu acho que tem que ser uma mistura de refrações, né, para você conseguir ter o dado certinho. Quando as crianças são muito colaboradoras, quase que a retinoscopia estática bate muito com a cicloplegia. Eu que trabalhei nos dois. Então, às vezes, se a criança é colaboradora, não tem problema, eu acho que uma boa estática, tentando relaxar o máximo a acomodação, é uma boa técnica, mas eu falei aqui de cicloplegia, ainda sabendo que vocês ainda não podem fazer, mas é o patrão de todas as pesquisas, né? E se vocês têm parceria, que eu tenho certeza que mais de um tem que ter parceria com algum oftalmologista que trabalhe junto com a optometria, tenho certeza que o time seria muito melhor. Isso. Obrigado. Gente, então, pelo avançar da hora, nós vamos agora encerrando a nossa imersão do Gemo.
E, para isso, nós já queremos agradecer muitíssimo os participantes, os professores, professora Catarine, professora Tereza, professor Will, professor Cleides, professora Tereza, professor Artemi, professora Núbia, por tanto carinho que vocês tiveram com a gente, de desempenhar e de trazer para a gente aqui temas que foram tão importantes. A imersão do GEMO em optometria realmente foi um grande marco, porque cumpriu com o propósito de seguir à risca as condições científicas, apresentando novidades e reforçando aquilo que ainda está sendo utilizado e que ainda tem base científica e clínica funcional. Então, nós só temos a agradecer.